Bom dia! Bom dia. Graças a Deus por esse dia que o Senhor nos preparou, não é verdade? Vamos ler um texto? Se você está acompanhando e fazendo a leitura anual, você já leu esse texto, então você vai ler de novo. Marcos capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler 20 versículos, mas é uma leitura que se faz necessária. Vamos lá? Diz assim, Marcos capítulo 5, versículo 1. E chegaram aqui a Jesus e os seus discípulos. Chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões, correntes e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, Jesus, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que ali tinham visto contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniada que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Só até aí, 20 versículos, a passagem a respeito de Jesus. Não vamos falar dos porcos. Hoje a gente não vai falar dos porcos. Não vamos falar muito a respeito do espírito imundo, legião. A nossa reflexão hoje vai ser um pouco diferente. Vai ser uma palavra para você pensar a respeito de outros aspectos, talvez menos associados à batalha espiritual, espíritos malignos, essas coisas todas. Porque o tema da ministração é ser testemunha dentro de casa. Amém? Vamos pensar um pouquinho naquela comunidade. Gadara ficava numa região chamada Decápolis, que era um distrito ali da Palestina, formada por 10 grandes cidades. E ali tinha uma vila, bem às margens do Mar da Galileia, aonde Jesus chegou de barquinho com os seus discípulos. E aquela vila, vocês viram no texto, que era uma vila onde tinha um porto, então gente que vivia ali da pesca, gente que cuidava dos porcos.
Deu a perceber que tinha um cemitério, tinham montes desfiladeiros, e aquela vila tinha que conviver com a realidade de uma pessoa endemoniada de dia e de noite. Imagina que se fosse o teu bairro. Você acorda de manhã, tem um cara gritando. Você acorda, vai para o trabalho, tem um cara correndo na rua, derrubando lata de lixo, chutando os cachorros. E não tinha como fazer nada, porque quem prendesse, ele arrebentava as correntes, não tinha cadeia que segurasse aquele cara. Imagina se você estivesse ali e precisasse, de repente, sepultar um familiar ou sepultar um amigo. Porque aquele homem vivia nos sepulcros. Então, imagina uma família chorando porque perdeu a mãe, porque perdeu o pai, porque perdeu o irmão, porque perdeu o filho, e passa o endemoniado gritando e chutando e derrubando tudo. Era a realidade daquela vila. A realidade daquela vila era essa. Imagina você indo ao mercado, ou a tua filha indo ao mercado, ou os teus filhos indo para a escola, e passava o homem gritando, espumando, e rasgando e atropelando todo mundo. Era a realidade daquela vila. Agora imagina que você não conhecesse aquela vila e estivesse chegando lá. Eu vim alugar uma casa aqui, né? O bairro é tranquilo? Né? Como que é o bairro? Normal, mas né, não vai muito no cemitério, não. Né? Ali não é um lugar muito... Né? Talvez as pessoas ficassem extremamente incomodadas de morar num lugar onde havia um homem perturbando a vida deles todos os dias. Aquela era a comunidade. Então imagina de repente, vamos fazer uma festa? Vamos fazer uma festa. Mas que dia? Que horas? Que lugar? Porque vocês sabem que tem aquele homem lá, né? Então se a gente for fazer uma festa, será que ele vai atrapalhar? Será que ele vai invadir? Será que ele vai tumultuar? A gente prende, mas com que cadeia? A gente já comprou tudo o que tinha de cadeia e ninguém consegue segurar. Era a realidade daquela comunidade. Você viveria num lugar assim? Você criaria os teus filhos num lugar assim? Mas era um homem só. Mas era a tua comunidade. Era a cidade onde você morava. Então imagina o quão incomodado aquelas pessoas não ficavam. Afinal de contas, elas moravam lá. E aquele homem estava lá. Agora imagina a família daquele homem. A Bíblia não conta muito a respeito da família dele. Será que ele era casado? Será que ele foi casado? Será que ele tinha filhos? Irmãos? Pai? Mãe? Ele tinha uma família. Como que a família lidava com aquela situação? Isso aí não tem jeito, não. Vamos fazer um almoço de família? Não vou não, porque vai estar o fulano lá e muita confusão, fica gritando, espumando, bate em todo mundo, se arranha. Melhor não. Imagina as reuniões de família. Fulano, moço tão bom, mas pena que tá desse jeito, né? Não dá certo não. Imagina os comentários que faziam a respeito daquela família. Essa moça é parente daquele homem lá. Melhor não ter muito contato, né? Vai que isso é contagioso, vai que está passando. Inclusive fiquei sabendo que tem um outro aí que está indo pelo mesmo caminho. Imagina como que aquela família era vista no meio daquela comunidade. E se você fosse parte daquela família? Que sentimento que você teria de ter um parente todo atrapalhado, que todo mundo reclamava, que todo mundo ficava conversando pelos corredores? Chegava um parente, todo mundo mudava de assunto. Então imagina como que aquela família se sentia vendo um parente, um irmão, um filho, naquela situação.
E aquele homem? Quem será que era aquele homem? Ele era casado? Ele era jovem? Ele já era adulto? A Bíblia não dá muitos detalhes a respeito de quem era aquele homem. Será que ele tinha momentos de lucidez, onde ele percebia, nossa, o que está acontecendo? Estou todo rasgado, todo sujo, todo arrebentado. E de repente ele apagava e não sabia mais para onde estava. E de repente ele tinha esses momentos de lucidez. Será que quando ele estava endemoniado, ele sabia do que estava acontecendo, mas ele não conseguia se controlar, porque aquilo era mais forte do que ele? Como era acordar todos os dias sem saber se ia ser um dia mais tranquilo ou um dia mais arrebentado, porque o demônio ia acabar com a vida daquele cara? A gente não sabe. A gente não sabe. Mas teve um dia que chegou um barco. E barcos chegavam todos os dias, porque era uma vila à beira do mar da Galileia. Então chegavam barcos todos os dias. Mas aquele barco era diferente. Saltou daquele barco um homem. E aqueles espíritos olharam lá para a margem e falaram, é agora. Chegou. E Jesus já chegou falando, sai desse homem aí. E os espíritos, não, mas a gente não quer, mas a gente não pode, mas a gente não vai. Mas ele mandou sair. E os espíritos saíram. Imagina o quão aliviado aquele homem pôde dar o primeiro respiro fundo e saber que agora ele tinha controle. Ele não estava mais dominado. Ele não estava mais controlado. Esquece os porcos. Todo mundo lembra dos porcos. Eram 2000. Esquece as pessoas que ficaram reclamando porque perderam os porcos. Pensa no homem. Pensa naquele homem sentado, vestido e em perfeito juízo. E todo mundo chegou. Não era ele? Está normal? Está conversando? Não está espumando, não está babuceando, não está se arranhando, não está batendo cabeça? É aquele homem. Aquele homem. É aquele homem. E é curioso porque depois que passou toda aquela situação, ele chega para Jesus e fala, Jesus, deixa eu ir com você. Deixa eu ir com você. E Jesus falou assim, não, você não vai não. Se de repente, pensa um pouquinho comigo, se de repente aquele homem tivesse ido com Jesus, ele ia virar uma lenda na cidade. Sabe as lendas, né? Olha, tinha um homem aqui, era uma loucura. Né? Acabava com a paz da cidade, acabava com a família, ninguém conseguia viver, sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, entrou num barco, aí desapareceu, ninguém sabe se está vivo, se está morto, se está curado, se está doente. Ia virar uma lenda. Olha, algum tempo atrás, tinha um homem aqui que acabava com a paz de todo mundo, mas ele sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. A família não tem notícias. Aquele homem ia virar uma lenda. Jesus falou assim, não, você vai ficar aqui, vai voltar para a tua casa, vai falar para os teus familiares o que Deus fez com você, como Ele teve compaixão de você, e você vai continuar aqui. Porque você vai testemunhar este momento novo da tua vida para todas essas pessoas da tua cidade. Porque ir com Jesus transformaria ele numa lenda, mas ficar transformaria ele numa testemunha viva do poder de Deus. E eu pergunto para você, o que você prefere ser, uma lenda na tua casa ou uma testemunha das coisas maravilhosas que Deus tem feito na tua vida?
Tira a questão do demônio, do capeta, do qualquer coisa. Pensa que tem tanta gente que vive uma situação muito parecida com aquele homem. Às vezes não é um demônio, mas é um vício. Jogo. Fulano de tal é tão bom, mas é viciado em jogo. Consegue guardar dinheiro, perde tudo, acaba com tudo, vive endividado. Aí a família fica falando, tinha tudo para dar certo, mas se não fosse esse vício, aí não consegue se virar, fica dependendo dos outros. E os amigos, não, empresta dinheiro não, acaba com o jogo. E se o problema desse homem não fosse demônio, mas de repente fosse porque ele era infiel, não conseguia ficar em nenhum relacionamento, porque todo relacionamento dava errado, era briga, era confusão, separa e vai para outra, briga, confusão, separa, vai para outra. Mas fulano de tal é tão bom, mas não tem mulher que dá certo com ele. Arranja uma, parece que vai. A última era tão bonita, tão legal, brigou, deu errado, separou e ele está aí, tem mulher para ele. E se de repente o problema daquele homem não fosse demônio, mas fosse enfermidade? Fulano é tão legal, mas vive doente. Qualquer coisa que come passa mal. Problema no coração, na pressão. Tem médico que resolve. Você percebe que às vezes a gente põe o demônio como uma coisa, mas tem tanta coisa que acontece que faz com que você, eu, teu irmão, teu amigo, teu parente, seja parecido com aquele homem. Porque no fim das contas ele estava atormentado. E às vezes tem problemas que te atormentam, que atormentam aqueles que estão ao teu redor. E você fala assim, puxa vida, mas tinha tudo para dar certo, mas é tão ansioso, tão preocupado que não consegue viver. É outro tipo de tormenta, mas é mesmo exemplo. E uma das coisas que faz toda a diferença é quando Jesus entra. Porque quando Jesus entra, ele sai do barco e entra, aí começam as coisas. E eu tenho certeza que nas nossas vidas, Jesus saiu do barco e fez muita coisa por nós. E uma das coisas que faz toda a diferença é não transformar isso em lenda, mas transformar isso em testemunho. Talvez seja difícil para você falar das coisas de Deus para um estranho que você nunca viu na vida. Como que eu vou falar que Jesus é bom? Não conheço. Vai que ele acha que eu sou meio doido, fanático, religioso, que quer converter. Não, eu não tenho essa capacidade, então eu falo para vocês que já preguei para muita gente na rua, né? Mas não é para todo mundo. Né? Eu lembro de Santana de Parnaíba, vou fazer um parênteses aqui na pregação, né? Era aquela festa que tem em Santana de Parnaíba da crucificação de Cristo, né? Que é um teatro a céu aberto. Um homem, né, sentado falando de Jesus, e ele desabou a chorar. Porque estava precisando daquela palavra. E eu desabei a chorar junto com ele. Então ficaram os dois chorando na praça, né, e falando que Jesus é bom. Eu não sei o que deu com aquele homem. Mas eu espero que em algum momento, lá na eternidade, eu encontre com ele e fale assim, era você chorando na praça, a gente chorou junto. Mas fecha o parênteses. Né? Talvez você não tenha, né, esse traquejo de falar com um estranho a respeito de Jesus. Talvez seja difícil de falar no trabalho, porque tem empresas que têm regras que não permitem, e, né, não dá para fazer isso. Mas dentro de casa não. Porque foi para lá que Jesus ordenou. Volta no versículo 19, por favor. Vá para a tua casa. Vá para os teus. Não vai para os estranhos. Não vai para aqueles que você nunca viu. Vai para aqueles que estão dentro da tua casa.
que sofreram com você até este momento, que sofreram, porque eles tiveram que conviver, passaram bullying, passaram humilhação, passaram vergonha, mas você vai voltar para eles e vai dizer para eles as grandes coisas que o Senhor fez por você e como Ele teve compaixão e misericórdia da tua vida. E às vezes dentro de casa, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do café, desliga a televisão e fala das grandes coisas que Deus fez por você, para a tua família, para os teus filhos. Porque às vezes a gente fica reclamando, a gente fica achando que está tudo difícil, que não está dando certo, que já está acabando o mês e eu não estou vendo nada. E ao invés de fazer isso, está na hora de falar das grandes coisas que Deus tem feito na tua vida dentro de casa. E fazer isso um hábito, fazer isso uma rotina. Não vamos mais murmurar, vamos falar das grandes coisas que Deus tem feito nas nossas vidas e como Ele tem misericórdia de nós. Porque a luta vai sempre existir. Sempre vai existir. Ah, vai acabar no céu. Mas aqui na terra, no mundo, você vai ter aflição. Mas tenha bom ânimo. E faça como Jesus disse para aqueles homens, para aquele homem. Vai para a tua casa. E fala para a tua casa que Deus está fazendo grandes coisas. Fala para a tua casa que Deus tem misericórdia de vocês. A gente está lutando, mas Deus está fazendo grandes coisas. Não estamos vendo nada, mas estamos confiando que Deus tem grandes coisas para fazer por nós. A gente vive numa geração que é fácil reclamar de tudo. Quem vive em condomínio e tem um grupo do condomínio, né? Você abre o grupo do condomínio, reclama porque faltou água, reclama porque faltou luz, reclama porque o porteiro não estava lá, reclama porque a luz está piscando, reclama porque está quente, reclama porque está frio. Para reclamar, não precisa pedir muito. Vem. Porque é uma geração que quer reclamar. Só que dentro de casa, você e eu precisamos falar das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Amém? A gente tem que falar do Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. E Ele vai parar? Não, Ele vai continuar nos ajudando. Então tem um novo ano. 2026 está aí. A comunidade, a família e a pessoa daquele homem foram completamente transformados. Porque vai para o versículo 20. Ele foi, não com Jesus para virar uma lenda. Ele foi, mas para fazer aquilo que Jesus disse. Eu vou falar das grandes coisas. E começou a anunciar quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos ficaram duvidando? Todos ficaram discordando? Todos ficaram questionando? Todos se maravilharam. Você quer ver maravilha na tua casa? Fala das grandes coisas. Fala do quando Deus tem te ajudado até aqui. Não é fechar os olhos para o problema, mas é apontar os olhos para aquele que pode resolver todas as coisas. Porque Ele tem misericórdia, porque Ele tem compaixão e porque Ele faz grandes coisas. Amém? Porque todo mundo tem problema. Se a gente tirar o demônio daquele homem e colocar qualquer outra coisa, vai continuar sendo um tormento. A ansiedade, o medo, a depressão, a falta de dinheiro, problema no casamento, problema com os filhos. Tudo isso atormenta a vida das pessoas, ou não? Claro! Outra gente que fica feliz, eu estou tão feliz que eu estou passando uma luta, não tenho dinheiro para comprar uma bala, mas graças a Deus por essa dificuldade toda. Não, ninguém gosta.
Ninguém gosta porque é um tormento. Mas quando Deus faz grandes coisas, aquilo vira um testemunho. Amém? Então, eu pergunto de novo para você. Você quer ser uma lenda? Ou você quer ser uma testemunha? Deus te chamou para ser uma testemunha. Só que testemunha fala. Né? Sabe lá no juiz chama testemunha? Senta aqui no banco das testemunhas. O que você fez? Ah, eu fiz isso. E fulano fez aquilo. Testemunha é isso. O que Jesus fez por você? Me salvou. Eu estava perdido, arrebentado, sem futuro. Ele foi e me salvou. Não pediu nada. Simplesmente disse, venha a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviá-los. E você vai encontrar descanso para a sua alma. E você vai encontrar descanso para a sua vida. E você vai poder andar diferente. Testemunha. As pessoas dentro da tua casa, as pessoas dentro da minha casa, precisam saber que Deus faz grandes coisas. Para de falar do problema. Para de falar da luta. Para de reclamar. E seja testemunha. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. O que está te atormentando? Dia 18 de janeiro de 2026. Não fechou um mês do ano. O que está te atormentando? O que tira teu sono? O que tira tua paz? O que te faz repensar a vida? O que te faz olhar para o lado e falar assim, sei não. Tem coisas te atormentando. Aquele homem era um tormento espiritual, sobrenatural. Talvez o teu não seja um tormento espiritual, sobrenatural. Talvez seja uma ansiedade que te incomoda. Talvez seja um problema que você não consegue resolver. Talvez seja uma situação que se arrasta por um tempo. Mas está te incomodando, está te incomodando. Só que eu quero que você entenda que Jesus saiu do barco e está caminhando na tua direção para dizer sai. E quando sair, porque vai sair, não é se sair, mas é quando sair, testemunha isso dentro de casa. Fala que começou um novo tempo. Fala que começou a dar certo. Fala que começou a acontecer. Fala que Deus teve misericórdia. Fala que Ele não desamparou. Fala que Ele sustentou. Nos dias mais intensos, mais difíceis, Ele estava lá no momento da tormenta. Para dizer para você, não tenha medo. Para dizer para você, aguenta mais um pouquinho. Que está chegando o teu livramento em nome de Jesus. Declara assim comigo, Senhor, eu não quero ser uma lenda, mas eu quero ser uma testemunha das grandes coisas e das misericórdias do Senhor na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Amém? Então fala mais das grandes coisas para os teus filhos. Junta todo mundo e fala assim, vamos falar das grandes coisas, não vamos falar dos problemas. A gente vai conseguir resolver nessa conversa? Não, então vamos falar das grandes coisas. Não vamos conseguir resolver mesmo nessa conversa? Então vamos falar das grandes coisas. Né? Porque falar das grandes coisas fortalece a fé. Falar das grandes coisas enche o coração de esperança. E falar das grandes coisas dá para você a certeza de que Ele tem um caminho, uma verdade e uma vida preparada para você, Jesus Cristo. Amém? 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 Então, a partir de hoje, nada de ser lenta. Na hora do almoço, do jantar, fala das grandes coisas. A gente em casa está sempre conversando, né? Do que Deus fez por nós, de como Deus cuida da gente, de como Ele nos ampara. E a gente não tem vergonha de falar isso. Às vezes é engraçado, porque durante a minha vida,
Eu, né, antes de encontrar o meu bem, eu era um homem mais ou menos ruim, assim, sabe? E Deus queria me transformar, né? Mas ele viu que sozinho eu não dava conta. Aí colocou meu bem, né? Só que a gente já passou muitas lutas, né? Só que a gente sempre viu as grandes coisas que Deus fez por nós. E hoje a gente olha e fala assim, nossa, como que Deus é bom. E é bom fazer isso, gente. É bom, sabe por quê? Porque os teus filhos, eles precisam ver que você reconhece as grandes coisas de Deus. Eles não podem achar que o que você tem é porque você tem um cartão de crédito maravilhoso que você compra, né? Que você estudou bastante. Todas essas coisas ajudam, com certeza ajudam. Mas o que faz a diferença é Deus. Amém? Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos, Senhor meu Deus. Obrigado por essa reflexão, Senhor. Às vezes a gente anda só pensando na tormenta, só sofrendo e achando que não dá, que não tem jeito, que não acontece. Mas olhando, Senhor, aquela situação daquele homem, daquela família, daquela comunidade, e ver como que o Senhor transformou aquela realidade, enche o nosso coração da certeza de que o Senhor pode fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensarmos. Então, Senhor, nas nossas casas, que nós sejamos testemunhas das grandes coisas que o Senhor fez por nós e das muitas misericórdias. Transforma o nosso coração. Nos tira, Senhor, toda a dúvida, todo medo, toda a ansiedade, toda a tormenta, e que nós possamos glorificar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.